Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, é hora de mais uma vez ficar bem informado com os principais destaques de Linhares e região. No ar, mais uma edição do Sim Notícias. Confira na edição desta quarta-feira. Mecânico é preso acusado de estuprar adolescente de 16 anos em Linhares. Corpo de ajudante de pedreiro é encontrado em casa abandonada do bairro Interlagos. Usuários reclamam da demora no serviço de biometria para a emissão de carteira de motorista na Ciretran de Linhares. Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamentos em lagoas e praias da região. Técnicos da Conab iniciam o levantamento do estoque de café Conilon no Espírito Santo. O relatório servirá de base para o governo decidir ou não importar café do Vietnã. O empresário do setor, Alfredo Gilberti, comenta o assunto em entrevista no último bloco do nosso telejornal de hoje. E mais assuntos ligados ao agronegócio você confere com Franco Fiorotti. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um mecânico de 45 anos foi preso pela polícia acusado de estuprar uma menor de 16 anos aqui em Linhares. Ele ainda é acusado de filmar o abuso com o próprio aparelho celular. A vítima teria sido sedada antes do crime. A prisão do mecânico aconteceu na manhã desta quarta-feira. Ele é acusado de sedar e estuprar uma menina de 16 anos com quem já havia tido um relacionamento. Desconfiada de que estivesse grávida, a menina procurou o mecânico e acabou sendo abusada sexualmente. Ele ainda é acusado pela polícia de gravar as cenas com o próprio aparelho celular. A adolescente passou a noite em posse do autor, em manifesto estado de inconsciência e sedada. Oportunidade que o autor, aproveitando-se da condição da vítima de estar inconsciente, praticou com ela diversos atos libidinosos, a estuprou e inclusive registrou toda a conduta no seu aparelho celular. Nesta terça-feira, a vítima teria sido deixada pelo suspeito próximo à casa de uma amiga. Muito debilitada, a menor foi levada para um hospital onde ficou em observação. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que na manhã desta quarta-feira conseguiu prender o mecânico. O homem de 45 anos negou que tenha abusado da adolescente. O que eu tive, eu conheci uma colega dela, me passou o telefone dela, chamei ela para sair, ela convidou para sair, que ela estava precisando de dinheiro para sair. Só isso. A gente ia sair de uma vez, um tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu conheci ela, atrás da colega dela. Entendeu? E falou que ela saía, fazia o tipo de programa, né? Saía. Me pediu pra sair, ofereci dinheiro pra ela, pegou, saímos juntos. E agora falou que tá grávida, sendo que ela falou que tem namorado. Como é que ela pode provar de mim se eu fiquei com ela com preservativo? Como é que ela provar que esse filho é meu? O erro meu foi querer aceitar ajudar ela. Ele foi autuado em flagrante delito, foi autuado como incurso no artigo 217-A, que é praticar estupro com a vítima em situação de vulnerabilidade, uma vez que ela não poderia oferecer qualquer resistência e tem uma pena máxima aí de 15 anos. Foi autuado também pelo artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que ele produziu material com cena pornográfica envolvendo adolescente, que tem uma pena máxima aí de 8 anos, e também pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que, além de produzir esse material, ele armazenou no seu telefone, que tem uma pena máxima aí de 4 anos. Após prestar depoimento, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Xuri, em Vila Velha. O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quarta-feira dentro de uma casa abandonada na Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos. Segundo familiares, a vítima tinha problemas de alcoolismo. Antônio Marcos Pereira, de 44 anos, foi encontrado morto por populares nessa casa abandonada na Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos, no início da tarde desta quarta-feira. Segundo familiares, o ajudante de pedreiro tinha problemas de alcoolismo. A última vez ele até passou mal, levaram para a HGL, foi ruim também, que nós pensamos que ele não ia resistir. Aí falaram que ia internar, mas aí acho que ele não quis. Aí uma última vez eu até vi ele, falei para ele ir lá em casa, mas também não foi. Aí depois disso eu não tive mais notícia não, vim saber agora que ele morreu. Curiosos se aglomeraram em frente ao lote baldio. Esse amigo, que não quis se identificar, disse que esteve com Antônio na manhã de hoje e havia o aconselhado a sair do vício.
E eu deconselho ele ainda essa pela manhã, 5 horas da manhã. Qual o conselho que o senhor deu? Eu deconselho para ele dar uma pausa na bebida e procurar um médico. A perícia até às 4 horas da tarde não havia aparecido no local. E começou a valer o novo formato da Carteira Nacional de Habilitação, que agora será em papel com marca d'água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas. Aqui em Linhares, as mudanças adotadas pelo Detran para a emissão do novo documento está gerando reclamações. É por causa da demora no atendimento. A empresa Thomas Gregg, que foi contratada por quase 34 milhões de reais anuais pelo governo do estado para executar o serviço de biometria e fotos para a emissão das novas CNHs, está atuando numa sala improvisada nos fundos da Ciretran, no centro da cidade. Bom, por meio de nota, o Detran disse que os serviços da Ciretran de Linhares serão transferidos para o shopping Pátio Mix, no bairro Movelar, onde vai ser possível, segundo o Detran, prestar um melhor atendimento à população. A promessa é também de ampliar os postos de coleta para biometria. Quanto ao fato de a empresa contratada para fazer o serviço estar atuando numa sala cedida pelo Detran, a resposta é de que cabe ao órgão a cessão de espaço para atendimento ao público. A empresa Thomas Gregg não se pronunciou sobre o assunto. Quarta-feira, você já sabe, a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. O setor exportador de mamão do Brasil teve um importante avanço nesse mês. Após uma agenda intensa de trabalho com foco nesse tema, principalmente nos últimos 2 anos, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai, Abrapex, sediada aqui em Linhares, firmou um acordo com os governos brasileiro e norte-americano para garantir eficiência ao setor produtivo e exportador de mamão e também manutenção da segurança nas exportações da fruta para os Estados Unidos. A mudança ela ocorre após diversas reuniões entre as partes envolvidas nos últimos anos, que culminou na assinatura no mês de outubro do novo plano de trabalho operacional para o Programa de Exportação de Mamão do Brasil para os Estados Unidos. A principal alteração com esse novo plano é no procedimento de inspeção do mamão para exportação. A partir de agora, técnicos habilitados pela Abrapex irão realizar os procedimentos necessários de inspeção de campo e também na etapa de higienização e embalagens da fruta, sendo auditados pelos fiscais do Ministério da Agricultura, que até então faziam toda a inspeção. Com o baixo quantitativo de fiscais federais, o plano anterior dificultava muito o processo e gerava entrave nas empresas. Eu participei desse processo pela Abrapex e foram diversas reuniões nesse período para chegar nessa mudança das regras. Esse novo acordo foi importante para não comprometer a competitividade das empresas aqui do Brasil, em especial aqui da nossa região. Nós temos um histórico muito positivo nas exportações de mamão para os Estados Unidos. O setor sempre seguiu as exigências para o comércio do mamão para aquele mercado. E devido ao sucesso do plano, os órgãos de defesa vegetal dos países e o setor exportador definiram os novos procedimentos que garantem a segurança e qualidade da fruta exportada e desburocratiza alguns procedimentos. Após a assinatura do plano, técnicos das empresas exportadoras e do Ministério da Agricultura se reuniram em Vitória para poder alinhar a operacionalização dos novos procedimentos que já passam a valer no mês de novembro. Franco, obrigado pelas suas informações e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira de verão em toda a região norte. Quinta-feira com tempo abafado em toda a região, sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 34 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 36. São Mateus, variação entre 22 e 32. Já em Vitória, a mínima prevista é de 23 e a máxima chega aos 33 graus. Não sai daí, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamentos em lagoas e praias da região. Nós já voltamos. No último domingo, uma jovem de 22 anos morreu afogada na Lagoa do Aguiar, em Linhares. Nesse período de altas temperaturas, o movimento nos balneários da região aumenta muito e o Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamentos.
Com o litoral extenso e dezenas de lagoas, incluindo públicas e privadas, Linhares recebe durante o verão turistas de várias partes do Brasil. As praias estão lotadas e aí vem a preocupação com a segurança dos banhistas. No balneário de Pontal do Ipiranga e no Parque da Lagoa, por exemplo, existem guarda-vidas. Só que para o Corpo de Bombeiros, os cuidados começam pelos próprios veranistas. Saber o local onde vai estar adentrando, né? Geralmente há placas informando sobre os riscos, né, existentes naquele local, a área apropriada para o banho. Então a pessoa tem que estar, primeiramente, envolvida a saber dessas informações. Joyce tem 12 anos e só entra na água quando os pais estão por perto. Toda vez que eu vou entrar na água, eles falam, toma cuidado, porque você pode se afogar. Se você estiver se afogando, você tem que não ficar fazendo esforços, mas pedir ajuda. Não ir muito profundo, né? Não ir muito no fundo, porque sempre no máximo onde que eles veem que eu... Dá pé, né? Mas nem sempre as pessoas têm o mesmo cuidado. Uma jovem de 22 anos morreu afogada na Lagoa do Aguiar no último domingo, quando resolveu atravessar a lagoa a nado logo após o almoço. Que após fazer as refeições, né, comer certos tipos de alimentos, geralmente a pessoa está ali, está no churrasquinho, tem comidas assim de digestão mais difíceis, então está com a barriga muito cheia. O que a gente orienta é que não faça esforços físicos, né? Porque é um momento que o organismo precisa do fluxo sanguíneo, que vai para a região do abdômen, para poder fazer a digestão. E se a pessoa aliar um esforço físico a isso, provavelmente vai ter uma indigestão, né? E pode acontecer da pessoa passar mal e vir se afogar. Desde quando o verão começou, 2 mortes por afogamento já foram registradas em Linhares. E é nesta época do ano que os índices aumentam devido ao fluxo de banhistas nas praias e lagoas daqui do município. Os 2 afogamentos aconteceram em lagoas. Mas será qual é o mais perigoso? Lagoa ou mar? Existe movimento de ondas, de marés, né? Quando se trata de mar, né? E deve ser orientado, né? Os guarda-vidas estão orientados a falar sobre isso e a pessoa procurar saber também onde é o local apropriado para o banho. Nas lagoas é a mesma forma, não tem ondas e geralmente as pessoas elas se aventuram mais nas lagoas, né? Além de verificar as condições do local, o banhista também tem que estar apto para entrar na água. Uma das causas de afogamentos, por exemplo, é a ingestão de bebida alcoólica. Realmente tem que tomar muito cuidado, sobretudo nas lagoas, principalmente com as crianças, né? Quem não sabe nadar, então, muito mais cuidado ainda. Um motociclista ficou ferido após um acidente numa das principais avenidas do bairro Shell. A vítima passa bem. Foi na tarde desta quarta-feira. Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto foi registrado na tarde desta quarta-feira na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell. A Saveiro foi fazer uma conversão em local proibido e acabou atingindo a moto. O motociclista teve escoriações leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o sargento Cândido, o índice de acidentes envolvendo motos é alto aqui no município de Linhares. Em média de 3 a 4 por dia. Nunca passa sem atender no mínimo 2 acidentes que estão envolvendo moto por dia. Na maioria dos casos, os acidentes estão relacionados com a imprudência dos condutores. A maioria imprudências, né? Por ambas as partes, ou o motociclista ou o carro. Provavelmente, o que eu percebi aqui, que o carro está fazendo uma conversão no local incorreto. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 496 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 470. Conilon tipo 7, R$ 476 a saca.
Durante o verão, o Serviço Social da Indústria do Espírito Santo, SESI, levará seus serviços para as principais praias do estado. Com o projeto SESI Sol 2017, serão realizadas ações de esporte, lazer, saúde e cultura nas praias de Itaparica em Vila Velha, Jacaraípe na Serra, de Camburi em Vitória, na Praia do Morro em Guarapari, Central em Marataízes e de Pontal do Ipiranga, aqui no litoral de Linhares. Serão 2 tendas de qualidade de vida com serviços em saúde como massagem, orientação nutricional e medição do índice de massa corporal, IMC, e a oficina voltada para as crianças com atividades de reciclagem e de confecção de brinquedos. Haverá ainda um palco onde acontecerão aulas de aeróbica e zumba, alongamentos e jogos recreativos. Outra área, a quadra esportiva. Nesta outra área, o público participará de oficinas com diversas modalidades de jogos. Todas as atividades são gratuitas e acessíveis à população em geral. Logo mais, depois do nosso intervalo, confira uma entrevista com o empresário do setor de exportação de café, Alfredo Gilberti. Ele comenta um levantamento feito pela Conab do estoque de café capixaba. É depois do intervalo, nós já voltamos. Minha gente, técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estão no Espírito Santo fazendo um levantamento dos estoques de Conilon. O objetivo é dar embasamento ao governo, para a decisão em relação a importar ou não café do Vietnã. Ao meu lado está o empresário do setor de exportação aqui na região e também produtor rural, produtor de Conilon, Alfredo Gilberti. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Alfredo, é uma conversa que já vem sendo, já não é de hoje, é antiga, sobre essa importação do Conilon, mas que agora tomou força, Isso pode trazer algum prejuízo? Quais as consequências para os produtores da nossa região? Bom, veja bem, Cláudio, isso é uma reivindicação principalmente das indústrias de café solúvel no Brasil, que elas têm o seu share no exterior, e elas competem diretamente com as indústrias instaladas fora do Brasil, como México, Chile e outros países, Europa para fora e Estados Unidos, que elas conseguem importar o café do Vietnã muito mais barato do que o produtor brasileiro vende. Hoje, por exemplo, o produtor brasileiro está vendendo café ao redor de R$500, enquanto que a indústria de solúvel de outros países que não seja o Brasil estão comprando café do Vietnã em torno de R$400. Posto na fábrica deles. Então, é uma competitividade um pouco desigual para a indústria brasileira, porque além de nós termos um custo industrial e custo trabalhista muito maior do que outros países praticam. Então, o governo, diante dessa reivindicação, havia decidido conceder importação de conilão. Já estava líquido e certo. Já estava líquido e certo. Então, os produtores, com seus representantes políticos, correram ao ministro e conseguiram suspender esse decreto autorizando a importação. Em contrapartida, o ministro falou que se suspenderia, mas que ele queria uma comprovação que se existe estoque suficiente para atender as indústrias, entendeu? Então, suspendeu até esse mês agora, 15, 20 de janeiro, e está sendo feito um levantamento pela Conab, cooperativas e tal, e agentes do setor, no intuito de levar ao ministro a quantidade de café Conilon no Brasil, se é ou não suficiente para atender as indústrias até a próxima safra. Pois é. Agora, isso traz uma insegurança para quem produz, Porque esse preço, por exemplo, que a gente tem hoje é um preço, claro, que histórico, O Conilon hoje está ultrapassando o arábica, coisa histórica, e esse preço também não iria se manter por muito tempo também, Alfredo? Veja bem, a primeira vez na história que o preço de café Conilon no Brasil passa o arábica, inclusive a arábica bebida melhor, bebida dura. Entendeu? Isso é uma coisa inusitada, entendeu? A gente nunca viu isso, um café de excelente qualidade, entendeu? Ser ultrapassado pelo Conilon, entendeu? Que é um café usado apenas em blends, em misturas de coisa. E, principalmente, ele é único quase na indústria de solúvel. Mas eu acredito que a importação em si teria um impacto, entendeu, inicial, que às vezes estancaria. Mas o mercado de café a médio prazo aí, acredito-se não, nós vamos ter preços de cafés bons, porque existe no mercado mundial uma oferta
e demanda bem enxuta, entendeu? Então, nós não teremos a curto prazo aí, os estoques mundiais continuam baixos e a gente não vê, assim, uma condição do mercado internacional cair, pelo menos nos 2, 3 anos por aí, eu não vejo muita condição do mercado estar caindo significativamente. Então, é lógico que o medo da importação em si, entendeu? Vai ter uma competição do Vietnã. Tem mais um concorrente, né? Entendeu? Mas eu também acredito que o governo não teria, assim, a delinquência de abrir definitivamente a importação. Deveria ser por um período curto, somente para atender as indústrias, entendeu? O que deve acontecer, obviamente, né? Eu não sei como é que são os números, porque o problema da estatística de produção aqui no Brasil é muito controversa. Entendeu? Então, não sei qual o número que vai chegar até o ministro. Depende dos interesses que tem por conta disso. Eu não sei nem se é interesse ou as pessoas fazem a coisa premeditadamente. Mas a dificuldade de se levantar o estoque, ainda mais se levantar um estoque em 15 dias, no Brasil todo, é muito pouco tempo. Eu acredito que, por mais gente que você contrate, não vai ter condição de ir nos produtores, se informar os produtores que ainda têm café. Os armazéns é fácil ir, contar, inclusive já passaram lá no armazém da Gil Café, entendeu? Mas tem muitos produtores que ainda têm café na roça. No Espírito Santo nem tanto, mas na Bahia, eu estive lá semana passada, tem muitos produtores ainda com café na roça. E não está informado se esses técnicos irão até essas propriedades também, né? Exatamente. Então, deverá haver, assim, não sei o grau de confiabilidade que esse levantamento de estoque vai ter. Perfeito. Bom, o ministro Blairo Maggi, então, suspendeu por 30 dias, como disse o Alfredo, esse prazo de 15 dias para fazer o levantamento, certamente é quase que impossível, né, Alfredo, no Brasil todo. Bom, parece que a coisa realmente está certa, o governo não tem jeito, deve manter essa importação mesmo, mas você então não acredita assim, em grandes prejuízos para o produtor não, pelo menos por hora? Como eu falei, Cláudio, poderia ter algum impacto assim, emocional, vai importar café, mas eu creio que o produtor não precisa ficar aflito com isso não, porque a oferta mundial de café está muito justa, entendeu? Os estoques mundiais de café estão muito justos. E a demanda, como é que está, Alfredo, mundialmente? A demanda é crescente, entendeu? A demanda é crescente e os estoques, principalmente os estoques dos produtores, caíram muito, entendeu? Que eu falo da estatística controversa, porque o Brasil exportou 2 anos seguidos 36 milhões de sacas. Em 2 anos exportou 72 milhões de sacas. Entendeu? Então o Brasil tem uma produção, assim, que ela fica meio escondida. A gente vê as estatísticas aí, pela estatística da Conab, se for levantar consumo brasileiro de 21 milhões de sacas, 21 milhões de sacas, exportação 36 milhões de sacas, nós estamos consumindo 56 milhões de sacas. E ainda nós temos estoques, entendeu? Essa conta aí... Agora, eu acho o seguinte, uma coisa que eu queria dizer para o produtor, principalmente, a safra desse ano, que passou, 2016, a safra de arábica foi estupenda. Acredita-se que foi em torno de 45 milhões de sacas, 45, alguns falam em 47, outros falam em 43. A própria Conab admitiu que a safra brasileira esse ano foi recorde, 51 milhões e poucas sacas. O mercado trabalha com a produção de 55 milhões de sacas esse ano. Mas esse ano teve um somatório, que é 45 milhões de sacas de arábica em torno e 10 de conilão. Mas para 2017, e o produtor tem que ficar atento a isso, nós teremos um decréscimo em torno aí de 17% na safra de arábica em 2017. E o conilão, em que em 2014 nós tivemos uma produção recorde de 14 milhões de saca, 15 em torno de 10 milhões de saca, 16 caiu para 5, 6 milhões, 17 nós só deveremos ter uma produção aí de 4, 5 milhões de saca de conilão no Espírito Santo. Ou seja, em relação a preço, ele deve se manter em alta ainda durante Eu acredito que o mercado, no final desse ano de 2017, teremos preços melhores do que tivemos hoje aqui, entendeu? Então eu acho que o produtor
ele tem que procurar rezar para Deus mandar chuva. E aumentar a produção aí, o que for possível. E conseguir produzir café e não ficar aflito em vender, não. Acho que teremos excelentes mercado preços tem, né, Alfredo? no final desse ano. Mercado tem, independente de importação ou não? Independente de importação, não teremos preço para o café Conilão. Perfeito. Só para a gente finalizar, a gente vive ainda o problema da crise hídrica. Choveu um pouquinho aí, mas ainda estamos longe de atender à necessidade. Você acha que isso pode ajudar a piorar? Você falou da perspectiva para 2017, mas isso já compromete também 2018, enfim. É lógico, nós tivemos 3 anos de seca, né, praticamente. Fala 3 anos não só, na realidade parou de chover no início de 2014, então março, abril, e veio chover agora no final de 2016. Então são 2 anos e meio de seca mesmo. Severa. Agora choveu um pouco, choveu em torno de 200, 300 milímetros, mas não foi suficiente para recuperar os mananciais, as represas, para, numa falta de chuva aí, está irrigando. Então, nossos reservatórios estão vazios. Os rios ainda não estão recuperados, muitos rios. Então, o grande problema hídrico que nós temos aí é que pode agravar. E se a gente agravar mais ainda a nossa produção, que ela já está comprometida, para 2017, com certeza. Tivemos uma recuperação dos cafezais aí agora, com essa chuva de novembro e dezembro, recuperaram os cafezais para ter uma relativa produção em 2018. Um respiro aí, né? Mas aí se a gente tiver novamente uma acentuação dessa crise hídrica aí por janeiro e fevereiro, aí a coisa pode piorar mais em termos de produção. E é lógico que quando piora a produção, a tendência é melhorar os preços. Sem dúvida. Quero agradecer muito aqui a presença do Alfredo Gilberti, empresário do setor do café Conilon, também produtor. Bom, gente, pelo menos em relação a preço, não precisa ficar preocupado aí não, né? Que segundo o Alfredo, ainda que venha café do Vietnã, tem espaço para todo mundo. Alfredo, obrigado pela presença, viu? Nada, obrigado a você, obrigado a todos e tenha um excelente 2017. Tá certo. Bom, minha gente, vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Você continua participando conosco, deixando sugestões na nossa página no facebook.com/tvcinlinhares, revendo nosso conteúdo também no canal no Facebook, no YouTube. E para falar conosco, basta ligar. Este é o número 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.